1999. O pastor Sebastião, ele tinha pouco tempo aqui no Piauí. Aí então, através do irmão lá da Santa Helena, irmão Cândido, né, irmão Arlon, começou esse trabalho na Santa Helena em 15 dias, na residência do irmão Cândido. Né? Naquela época, o pastor Sebastião estava aqui no Piauí com um carro, nome de Caravan, né? Aí ele sempre ia acompanhado, né? Na época, com os primeiros obreiros, né? O Bel, pai do presbítero Vinícius, o saudoso Devaldino, né? E algumas irmãs que ainda também continuam no Ministério de Madenópolis. Mas a dificuldade foi grande. Da luta do pastor Sebastião, ele era uma caminhonete verde amarrada toda de corda, né? Vinha aqui para Chapadinha, quando ele descia, era 3 dias de congresso lá que ele fazia, e ele vinha, os 3 dias vinha para levar a gente para lá. A gente ia sentado, era um sentado no baixo do carro, outro em cima, aí o povo, baixa, eu tenho medo de matar esse povo não, menino. Fazia tudo assim, e era numa caminhonete assim, não muito boa, já muito de idade, e mesmo assim o nosso pastor era muito corajoso. Era o pastor Sebastião que ia na caminhonete? Ele ia dirigindo e outras vezes ele botava algum dos irmãos para dirigir. Também, né? Quando ele chegou, ele já sentiu de Deus, e o meu sogro foi e disse para ele que se ele quisesse construir uma igreja aqui, ele doava o terreno. Aí começou aquela obra na Chapadinha. Ficamos noite acordada, né? Fizemos aquela caíra de tijolo, assamos os tijolos, né? Botamos fogo ali e fomos carregar os tijolos. Nós que fizemos. Era na mão mesmo. Na mão, não sei nem o nome, como é que chama daquele produto que faz o tijolo, né? Bota ali e quando vai tirar aquela tabinha, já sai o tijolo feito. Tijolo já. Aí depois fica cru e a gente fez aquele monte de caeira, carregamos um monte de lenha aí e fizemos os tijolos lá. E aí foi feita a obra. A primeira obra que o nosso pastor Sebastião fez foi ali na Chapadinha. Foi muito bom, através da nossa união. Quando o pastor Sebastião chegou aqui, eu já tinha 4 anos de evangélica, né? Era 4 anos de crente. Mas quando ele chegou, foi uma mudança totalmente diferente do que a gente já convivia, né? Esses 4 anos com outros pastores. Então foi muito diferente, assim, uma obra assim, muito linda, assim. A gente começou a cair no mundo, né? Nos interior. Eu nunca esqueço como é que a gente ia para o interior. O carro que o Sebastião tinha, a gente viajar para o interior. Todo mundo com a cabeça amarrada de pano para cada poeira. Mas era assim, era uma coisa tão gostosa que a gente achava o carro cheio de gente, que o carro eu achava que ia até virar, né? Então, de tão velhinho, e a gente andava assim, aquela alegria tão grande que ia fazer aquela obra, que ia fazer aquele culto. O pastor Sebastião chegou, foi um desafio muito grande, né? Porque logo após que ele chegou como pastor, não era nem pastor na época, era evangelista, logo após a gente foi despejado do templo, né? E aí para conseguir outro templo foi aquela dificuldade, mas a Bíblia diz que a porta que Deus abre, o homem não fecha, né? E a porta que fecha, o homem não abre. E assim foi, a gente lutou e conseguiu, o pastor Sebastião conseguiu comprar aquele terreno que hoje é a sede, e a obra está aí, né? Até hoje, graças a Deus. Conheci o pastor Sebastião assim, que a gente começou um trabalho aqui, né, em 98 com a missionária Almerina, né? E aí depois o pastor Sebastião chegou, e aí foi como se diz, irmã, o trabalho com a missionária foi terminado, né? Foi cancelado, a igreja foi fechada, e aí nós ficamos sabendo que o pastor Sebastião estava aí no Novo Oriente, né? Ia continuar com o ministério, com o pastor presidente Manuel Severino. Então a gente foi tomar conhecimento com ele assim, a gente juntou um grupo de irmãos e foi até ele, né? A gente foi lá pedir para ele, né? Para ficar conosco, né? Como se diz, nos dirigindo, né? Na igreja.
Eu conheci o pastor Sebastião, foi em 99, que ele chegou em Novo Oriente, e o meu esposo, o Bel, já era crente, e aí eu fui para o batismo com ele, que era o batismo dele, do Bel. E aí lá eu conheci o pastor Sebastião, e ele já foi aquela pessoa que já foi pregando a palavra de Deus, falando de Jesus. Nesse tempo eu não era crente, mas já comecei a ouvir a palavra de Deus, e ele já começou a pregar, a falar de Jesus, e depois eu comecei a ir para a igreja. Como foi o início da obra aqui na Barra com o pastor Sebastião? Foi bom. Ele disse, eu tenho orgulho dele dizer que construiu essa igreja por causa dele. E desse tempo todo o povo sai, graças a Deus. Não estou indo agora porque eu não estou aguentando ir. Mas eu tenho orgulho. O pastor Sebastião chegou aqui em 1999. Eu não era nem nascida ainda. Eu nasci no ano de 2003. Tive a honra de ser consagrada por ele, ser apresentada, né? Que a nossa igreja tem o costume de todas as crianças, quando nascem, o pastor apresenta a Deus. E eu tive essa honra de ser apresentada por ele. Quando eu cheguei aqui no ministério, através do meu pai, ele já se fazia presente e desde então ele sempre relata que meu pai me trazia às vezes de calcinha para cá. E aí ele ficava brigando, Tonho Neto, veste uma roupinha dessa menina. Nessa época eu trabalhava na casa da mocinha Isaías e ele foi fazer uma visita lá, a gente se conheceu, ele me fez uma visita, eu fui. Aí lá, nessa visita, aceitei Jesus e eu agradeço a Deus por hoje eu ser quem eu sou, através dele. Na verdade, quando o pastor Sebastião chegou aqui, tinha 4 meses, né? Então, já cresci desde a minha infância, já conhecendo ele aqui na igreja, né? Já tendo conhecimento dele. Fia, quando ele chegou aqui, aí contava os crentes que tinha na igreja. Contava bem pouquinho. Então, a maior dificuldade que eu achava na igreja, porque ele era sozinho, um homem só para tudo, ele era para tudo. Então, ele não tinha hoje a facilidade que tem hoje de obreiro, de homem. Olha, Sami, eu choro todas as Santa Ceia, quando eu vejo aquela multidão de homem ali. Eu choro, eu nunca esqueço, eu me emociono toda a Santa Ceia, porque eu me lembro a trajetória do pastor Sebastião quando chegou aqui, sem ter homem nem para ajudar ele a fazer essa obra. Ele acabou, ele sozinho. As condições financeiras, em primeiro lugar, eram pouco. A gente queria fazer mais, mas por causa das condições financeiras não tinha. E muitas vezes, não foi nem só uma vez, nem 5, quase 10, fomos daqui eu e ele para Brasília buscar recursos para a obra do Senhor. E quando ele chegava, a caminhonete cheia de roupa, um bazar, um comprava uma coisa, comprava outra, e a obra continuou desta maneira. O desafio foi grande. Era muito difícil, né? Porque quando o pastor Sebastião chegou aqui no Piauí, ele realmente encontrou simplesmente tudo para fazer, né? Tudo para fazer, tudo para realizar, e encontrou um grupo de irmãos na fé, um grupo de irmãos corajosos, né, disposto a estar junto com ele e a batalhar e a pelejar com ele em prol do crescimento do reino de Deus aqui na cidade, não só na cidade, como também, né, no interior da nossa cidade. Eu acredito que a maior dificuldade, primeiro de tudo, a ausência da família dele, mas também no início da obra, né, ele saía muito para outros lugares, né, em prol de arrecadar fundos, né, para a construção dessa obra, para alavancar essa obra. Então, eu acredito que essa era uma das grandes dificuldades dele. Irmã, a obra naquele tempo era muito dificultosa, porque aqui nós começamos, quando o pastor ficou conosco, nesse pequeno grupo de irmãos aqui em Valença, ele ficou conosco e aí ele ficava vindo uma vez por semana, né, nos dar assistência aqui. Ele alugou uma casinha que tinha ali, onde vendia até carvão naquela época, né? Uma casinha de taipa, e o chão era de pedra, aquelas lajes. Aí ele alugou
e nós ficamos, esse grupo de irmãos, a gente ficava lá no decorrer da semana, fazendo os trabalhos, tinha o ciclo de oração e tudo, e ele vinha nos dar assistência uma vez por semana. Juntava com os irmãos de lá do Novo Oriente e vinha para cá. Representa muitas coisas boas, das palavras, por onde quem pode andar, por onde pode passar, ele ensinando a pessoa a andar. Eu considero ele como um pai querido na fé. Mesmo ele estando assim jubilado, mas continua sendo meu pai na fé. Aprendi muita coisa boa com ele, que Deus abençoe ele. É o meu paizão querido na fé, que eu considero muito. Pastor Sebastião, para mim, é primeiramente pai na fé, porque foi com ele que eu recebi a palavra do Evangelho, foi com ele que eu fui discipulado, então é o meu pai na fé, é o meu mentor, é inspiração para a minha vida ministerial. Não tenho ele como um pastor, tenho ele como meu filho. Ele disse que sou mãe dele. Já que ele disse que eu sou mãe dele, tenho ele como meu filho. Respeito ele como meu filho. Respeito como pastor e como filho. Gosto dele, amo ele. Ele é um pastor muito bom, trabalhador na obra, de muita fé. Bota fé, encoraja todos os membros, ensina muito bem, nos doutrinou muito bem. Eu não tenho nada a dizer, só eu tenho ele quase como um pai na fé. Ele tem tudo isso aí, um homem de muita fé, de muita coragem, sabe? Eu não tenho nem palavra para me expressar, para dizer o quanto ele, assim, o que o pastor é? Ele é mais do que um pastor. É um pastor, é um pai, é tudo. Sebastião, eu digo para os irmãos com certeza que é o meu pai na fé, né? O qual eu tenho grande apreço por ele, né? Respeito muito ele na pessoa de Jesus. E graças a Deus que o Senhor Jesus nos colocou ele no nosso caminho, né? Porque até hoje... O que o pastor Sebastião fez aqui, só mesmo o milagre de Deus. Que outro, não tem outro milagre que o Senhor Jesus, primeiramente o Senhor Jesus, segundo o pastor Sebastião. Aí eu faço como dizer, eu estou bastante feliz. Me ajudar em oração. Eram as visitas que ele me fazia. Ele sabia como era a minha vida. E ele fazia reunião com as irmãs. E depois mandava as bênçãos lá para casa. No louvor. Porque eu nunca aprendi a letra do hino. Aí, Mãe, olha, teve uma festa teve uma festa no centro. Uma festa muito grande, não sei o que foi feita. E ele, aí botou um bocado de gente, convidou para cantar, né? Sozinha. Sabe? Aí ele disse para mim, eu tenho um hino que só canto ele há 30 anos. E esse hino, ele disse para mim que eu ia cantar ele lá em cima, no palco, mas eu não ia cantar com um caderno na mão. Ele ia cantar sem caderno, eu tinha que ensaiar para aprender a letra do hino, né? E eu... Numa semana, olha, faz 30 anos não aprendi a letra do hino. Uma semana, de tanto ele botando a falar sério, e eu aprendi a letra do hino por semana. A coisa que eu me lembro, que o pastor Sebastião me aconselhou, assim, que ele me diz para eu servir o Senhor Jesus, né? Para a minha vida, porque se eu não servisse o Senhor Jesus, eu ia descer de pó abaixo. Mas aí depois eu fui pensar que só que libertasse a gente era o nosso Senhor Jesus. Que outra pessoa libertar. Mas se eu não tivesse vindo para a presença do Senhor Jesus, hoje em dia eu não estava dizendo aqui essas palavras. Mas abaixo de Deus foi o pastor Sebastião que ensinou. Como ensinamento que marcou profundamente a minha vida, o ensinamento assim que eu posso dizer deixado pelo pastor Sebastião, foi a determinação e a perseverança. Eu pude aprender com ele a nunca desistir, por maior que fosse a adversidade, ele sempre passou fé e perseverança. Então, eu creio que esse é um dos ensinamentos que ficou marcado na minha vida e que eu vou levar, né, por toda a minha caminhada, perseverança e fé. Vai ser crente, Eliane, vamos ser crente, Eliane. Teve vários momentos, sempre quando eu desanimava da fé, ele vinha sempre ali com uma palavra de um pai e me ensinava, Ana Kelly, você não está só. Eu lembro bem que teve uma vez que a irmã Aurora, juntamente com o pastor, fala, a gente está contigo, passe a dificuldade que passar,
Mas a gente está sempre aqui no momento que você mais precisar, não importa a hora e o dia. E atualmente continua da mesma forma. Muitos mesmo. Foram muitos conselhos. Mais um que eu jamais vou esquecer foi quando o meu esposo faleceu, que ele disse que sempre estaria comigo para me ajudar. No tempo que eu fui presidente do ciclo de oração. Aí eu disse, pastor, será que eu dou conta? Ele disse, dá. Você é uma mulher de coragem, de fé. Para você fazer a obra do Senhor, basta você ter fé, Olívia. O do pastor Sebastião foi assim que ele chegou, porque ele que me ensinou a dirigir, né? Aí a gente falou, ele falou assim, ó, compra gasolina, e a gente foi, na época não tinha asfalto. Aí ele começou a me ensinar ali a dirigir ali do Zominho até o Campo do Serrote, né? E eu ainda meio bravo ainda. E a gente foi, e aí ele sempre dizia, apruma o carro. E a gente chegou na ponte ali, aquela ponte de cimento, como tinha muitos buracos. E aí ele disse, apruma o carro, bota por aqui. Aí eu não fui pro outro lado e estourei o pneu do carro. Mas ele não ficou bravo, entendeu? Ele disse, não, nós troca na hora e vamos conseguir. Você vai aprender a dirigir. Graças a Deus, eu devo a ele, né? O meu profissionalismo de motorista, eu devo ao pastor Sebastião, porque ele que me ensinou a dirigir tanto carro pequeno como carro grande. Eu me recordo de uma vez sobre a palavra será. Ele falou algo para mim, aí eu falei, será? Aí ele repreendeu, porque palavra de dúvida não cabe na nossa vida cristã. Aí ele disse, marcou sua vida. Sim. De amor, ensinamento de amor ao próximo, né? De ajudar o próximo, de pastor para ovelha. Uma vez eu estava muito necessitado, trabalhava de diária e o meu gás de cozinha tinha acabado e eu fui falar com ele, né? Como o pastor Sebastião, meu pastor, eu fui lá falar com ele e ele simplesmente abriu o capô da D10 dele e tirou o gás do carro e me deu. No percurso a gente conversava, ela dizia que estava fazendo tratamento para ter filho, que era estéril. E aí não tinha, já tinha um tempo de casado, não conseguia ter filho. E o primeiro milagre que você perguntou aí foi justamente nesse culto. Ela veio para o culto, né? E lá no culto, no final do culto, ele chamou as pessoas para receber oração. E aí ela falou para ele que não tinha filho e que não poderia ter filho, tinha feito tratamento. E ele colocou a mão na barriga dessa mulher, ele orou por essa mulher e profetizou que ela ia ter filho, que Deus estava abrindo a madre dessa mulher. E aí, de repente, poucos dias depois, né, a mulher confidencia para mim que estava grávida. Aconteceu que a gente estava lá orando e ele falou que Deus ia curar naquela noite. E naquele momento o Senhor fez a obra na vida do Vinícius. Eu vi o milagre acontecendo na vida dele. De agradecimento, pastor Sebastião, por tudo que o Senhor construiu e fez ao longo desses 26 anos. Eu participei de muitos momentos com o Senhor, muitas caminhadas, tanto ela na igreja como também fora da igreja. Muitas viagens, muitas experiências. Então, tudo isso foi uma grande construção que o Senhor fez ao longo dessa carreira. Muito obrigado, através das orações que ele fez por mim, que eu estava um homem perdido. E ele, das orações dele, trouxe uma palavra de fé. E eu estou aqui, em pé, firme, para fazer a obra junto com ele, irmão. Eu sou muito grato ao Senhor pelos ensinamentos que eu aprendi, que foi para o meu bem, para a minha edificação. Isso prova que ele não quer ver a gente no mal, né? Isso prova mesmo os ensinamentos que ele dá com muita sabedoria que Deus deu para ele. O que eu agradeci a ele era só dizer um obrigado, que valeu a pena esses anos todinho ficar ao lado dele. Que hoje celebramos a herança do ministério dele e agradecer a ele por cada palavra, cada ensinamento, cada momento da vida que ele dedicou em oração, em consagração, em direcionar um povo guiado pela palavra do Senhor, pela verdade. Eu diria que eu seria muito grato a ele por tudo que ele fez, né, nas nossas vidas, nessa decorrer dessa caminhada.
que Deus possa abençoar ele grandemente, né? E ele é um grande homem de Deus. E dando um abraço de filho para pai, né? Porque tudo que o pastor Sebastião fez no ministério e por mim, né? Eu não tenho condições de pagar ele, né? Só Deus que pode recompensar o pastor Sebastião por o que ele fez na obra. Eu agradeço muito a Deus pela sua vida, pastor Sebastião, que o Senhor Jesus continue na sua vida, na vida da sua família. E eu desejo do fundo do meu coração que o Senhor seja muito feliz e muito obrigado por esse tempo todo. O Senhor está na obra e o Senhor está sempre lado a lado. Não tenho nem palavras, porque eu não sei, o pastor Sebastião tem assim um amor, sabe? Pelos irmãos. O amor que eu quero dizer, irmão, não é só aquele demonstração, ele tem um amor pelos irmãos, você conhece, tá entendendo? Devido ao decorrer dos anos todo, o pastor Sebastião nunca mudou, é a mesma pessoa. É a mesma pessoa até hoje. Durante esse tempo todo, essa caminhada, desde quando ele chegou aqui no Piauí, ele nunca mudou, né? Ele nunca mudou, ele continua a mesma pessoa e isso é um motivo de agradecer muito a Deus. Eu falaria que amo muito ele e que jamais eu vou esquecer de todos os ensinamentos que ele me deu durante toda a minha vida, toda a minha trajetória como cristão. Dizer que ele é uma pessoa que vai sempre morar no meu coração, que eu amo muito ele. Neste momento só quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, e o pastor Sebastião, que até aqui tem nos ajudado, tem nos ensinado. Nós aprendemos muito com o pastor Sebastião. Sou grata, pastor, que Deus continue lhe abençoando, em nome de Jesus. Eu sou grata a Deus por Deus ter permitido eu ter chegado até aqui juntamente com ele, que muitos pelos caminhos se perderam, mas sabe quem está do lado dele? Ele fez com que reconhecesse que o Senhor tem grandes obras para quem permanecer até o fim. É uma mensagem de gratidão, pastor, eu sou muito grata ao Senhor por tudo. O Senhor sempre ser esse pai na fé, que sempre me aconselhou a ser a quem eu me tornei hoje. Foi por o Senhor sempre ter me aconselhado e eu sou muito grata a Deus pela sua vida. E quero deixar para o pastor Sebastião a seguinte mensagem. Pastor Sebastião, o senhor é um homem que deixou legado na minha vida, na vida de todos os obreiros. Então quero dizer para você que tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, nós vamos seguir à frente com esse ensinamento. Que a obra que Deus usou o Senhor para levantar nessa cidade, nós vamos, em nome de Jesus, mantê-la, pedindo a graça, a direção de Deus, mas saiba que o Senhor sempre vai estar conosco. O Senhor é o nosso pastor de honra, é o fundador desse ministério, e eu quero deixar essa mensagem de agradecimento e também um compromisso de manter essa obra que foi constituída por meio do Senhor nessa cidade. Pastor Sebastião, você para mim é um exemplo de fé. Tenho muito orgulho de ser membro da sua igreja que você fundou. E aliás foi muitas. Encontrou muita dificuldade, encontrou. Mas também a coragem que ele tinha era bem maior e a fé que ele tinha era bem maior. Então eu descreveria ele uma pessoa que não media distância para fazer a obra do Senhor. Ele me ensinou muito. Era difícil naquele tempo, né? Era difícil, não era facinho mesmo. Como vocês entram num ônibus hoje e sai tudo, era em cima de uma carroçaria de um carro. A carroceria, a cabine ia para um lado e a carro para o outro. Aí o pessoal ficava gritando. Você sabe que em todo lugar tem gente de todo jeito, né? Aí sempre crente é criticado. Aí ficava a turma gritando, você vai matar essas pessoas, pastor. Esse pastor não vai matar essas. Mas a gente nunca deixou ele só. E se a senhora, se ele estivesse aqui sentado agora, conversando com a gente, o que a senhora falaria para ele em gratidão, em forma de gratidão, Ixi. mensagem? Minha irmã, eu não sei nem te dizer, já falei tudo que eu tinha que falar dele. Agradecer por tudo que ele tinha feito por mim e dizer para ele que eu amo ele muito. Ele é tudo na minha vida, como meu pastor. Eu jamais vou esquecer o que ele já fez.
gratidão, fé, coragem, por ele ser aquela pessoa maravilhosa, uma pessoa de fé, uma pessoa que não baixa a cabeça por nada, não tem medo de trabalhar, trabalha com fé. Quando a gente trabalha com fé, Deus mostra toda a defesa ao nosso lado, à nossa frente, e assim funciona, né? A gente nunca tem medo. Quando a gente não tem medo, sempre a gente vence. Muitas palavras, porque foi em tudo na minha vida. Muitas vezes eu vi ele chorando, muitas vezes vi ele sorrindo. Então, para mim, é o pai da fé. Corajoso, perseverante na fé, que ele nunca desistiu. O povo dizendo que não dava certo, e ele dizendo que dava. Perseverou muito na fé. Fé. Pastor Sebastião, ele pode ser definido, se for para definir uma palavra, a palavra é fé. Porque é o que ele demonstrou para nós, o que ele sempre passou. Então eu creio que essa palavra define a pessoa do pastor Sebastião. Guerreiro. Guerreiro valente na obra do Senhor. Uma pessoa que em tudo ele vê uma solução. Então ele é um homem guerreiro mesmo. Pastor Sebastião, a sua trajetória é marcada por coragem, fé e entrega. O Ministério Madenop nasceu do seu chamado, da sua visão e da sua obediência a Deus. Não havia estrutura, não havia recursos, não havia nada pronto, mas havia um coração disposto a servir. E foi a partir disso que tudo começou. Foram 26 anos conduzindo esse ministério com humildade, firmeza e profundo temor ao Senhor. Anos em que o Senhor ensinou, cuidou, acolheu e guiou pessoas que hoje carregam dentro de suas almas palavras e gestos que jamais serão esquecidos. O Ministério Madenop reconhece a sua história, honra o seu legado e agradece por cada passo dado, por cada vitória conquistada e por cada vida alcançada através da obra que o Senhor construiu desde o início. Nós seguiremos adiante, guardando seus ensinamentos, honrando o que o Senhor plantou e perseverando tudo o que nasceu do seu propósito. O seu legado permanecerá vivo entre nós. Pastor Sebastião, obrigado por marcar gerações. O Senhor cumpriu seu chamado e nós continuaremos a jornada com gratidão, fé e responsabilidade. O Senhor, como um bom soldado de Cristo, combateu o bom combate, acabou a carreira e está guardando a sua fé.